ele ofereceu a Deus a sua própria vida, colocou um animal ali para substituí-lo. Tinha um grande significado, né? Que Jesus viria dar a sua vida, uma legítima adoração a Deus, um legítimo sacrifício a Deus. E a palavra de Deus também diz em Hebreus que quantos profetas, quantos servos de Deus deram as suas vidas em favor da salvação de outros. Muitos tiveram que morrer na pregação do Evangelho e até hoje acontece isso por toda parte. Agora vamos ver a parte 4, o legado de Eliseu. Legado sociocultural e legado espiritual. Então, legado sociocultural. Já estudamos que Eliseu supervisionava as escolas de profetas, segundo Reis 6:1. Esse, sem dúvida, foi um dos seus maiores legados. Todavia, Eliseu fez muito mais. Teve uma participação ativa na vida espiritual, moral e social da nação. Enquanto Elias era o profeta do deserto, Eliseu teve uma atuação mais urbana. Eliseu tinha acesso aos reis e comandantes militares e possuía influência suficiente para deles pedir algum favor, segundo Reis 4:13. Como povo de Deus, não podemos viver isolados, mas aproveitar as oportunidades para abençoar os menos favorecidos. Então aqui existem as diferenças de ministérios. Eliseu foi chamado então com um ministério mais urbano, para viver mais entre as pessoas, né? Ele influenciou a sua nação e ele foi até os reis, ele foi até os comandantes de exército vieram a ele, reis vieram a ele também. Então ele era mais participativo na sociedade como um todo. Já o tipo de ministério de Elias era mais viver no deserto, afastado das pessoas. E ele só ia até as pessoas quando Deus enviava, embora tivesse sido professor de escola de profetas, né? Tivesse ali uma grande participação na vida daqueles profetas e no ensino deles. Agora Eliseu, além de fazer isso, de ensinar nas escolas dos profetas, ele participou mais ativamente de toda a sociedade. Então cada um é chamado com um objetivo, com uma função a realizar no reino de Deus. Então, o legado espiritual. Há uma extensa lista de obras e milagres operados através do profeta Eliseu. Sem dúvida, eles demonstram o seu grande legado. Podemos enumerar alguns. Veja aí, a abertura do Jordão, a purificação da nascente de água, o azeite da viúva, o filho da sunamita, a panela envenenada, a multiplicação dos pães, a cura de Naamã e o machado que flutuou. Então aí nós vimos listados aí 9, né, milagres realizados através de Eliseu. Tem o milagre após a sua morte. Então são milagres, coisas maravilhosas que aconteceram. É o legado espiritual, além de preparar aqueles profetas na escola dos profetas, além de ajudar tantas pessoas, né? Ainda tem aí os milagres que aconteceram através dele. E temos que saber também que não só milagres, mas ele foi usado em profecias, né? Ele foi usado em palavras de sabedoria, em palavras de conhecimento. Então, em muitas coisas Deus pôde trabalhar através da vida de Eliseu. Então ele tem um grande legado espiritual, ele deixou uma herança espiritual, um exemplo também de caráter, né? Assim como Elias deixou um exemplo de caráter, Eliseu também deixou. Ele não se vendeu, ele não se corrompeu. Então um exemplo realmente de um homem de Deus, difícil de achar. Conclusão aí, assim termina a vida do profeta Eliseu, um grande homem de Deus que nunca deixou de ser servo. Começou pondo água nas mãos de Elias, segundo Reis 3:11, um gesto claro de sua presteza em servir, e foi exaltado por Deus. Mesmo sem ter escrito uma linha, levanta-se como um dos maiores profetas bíblicos de todos os tempos. Devemos imitá-lo em sua vida de serviço e amor a Deus. Então Eliseu foi um exemplo de um homem de Deus e um homem que passou a sua vida servindo a Deus. Em todos os aspectos de sua vida nós vamos ver que ele era um homem que aprendeu a servir. Ele servia seu pai, trabalhando, né, arando a terra, e depois foi um homem que serviu a Elias, o seu ministério, e depois servia ao povo. Então, nós vamos orar nesse momento, e você que está nos ouvindo, se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é o momento de você fazer.
E se você aí é um membro da igreja ou um ministro na igreja, então você deve aproveitar agora e orar ao Senhor e pedir para ser usado por Deus, acreditar que você pode ser usado por Deus muito mais do que você tem sido usado. Deus tem planos aí maravilhosos na vida de cada um e Ele deseja usar você tremendamente. Você está contentando-se com muito pouco. Deus tem muito para fazer através de você. Creia nisso e receba agora isso. Vamos orar então. Pai querido, em nome de Jesus, ó Senhor, salva agora essas vidas que estão nos ouvindo. Ó Pai, vem Senhor, revelando a salvação do Senhor a essas pessoas. Ó Senhor, vem perdoando os seus pecados, escrevendo os seus nomes no livro da vida. Ó Pai, em nome de Jesus eu te peço por aqueles que estão fazendo a Tua obra, Senhor, que eles possam desejar, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para eles. Ó Senhor, que o Senhor venha capacitar cada um agora, em nome de Jesus, para fazer uma grandiosa obra para Ti. Ó Deus poderoso, ajuda, Senhor, abre o entendimento de cada um para compreender, Senhor, quanto eles estão perdendo e quanto a Sua obra na terra, Senhor, está perdendo devido à falta de desejo e de fé daqueles que são Seus servos. Ó Pai querido, usa poderosamente a Tua igreja, Senhor, para que possamos avançar sobre os exércitos do inimigo e podemos vencer para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Voltamos a avisar os irmãos, nós temos ainda muita agenda vaga para esse ano. Se você deseja que nós estejamos aí na sua igreja, entre em contato conosco, está aí o nosso e-mail, o telefone, e nós estaremos aí com você. No próximo trimestre aí estaremos com essas novas lições que nós vamos passar para você agora. Então a próxima lição, a família cristã do século 21, protegendo seu lar dos ataques do inimigo. Vamos ver aí família, criação de Deus, o casamento bíblico, as bases do casamento cristão, a família sob ataque, conflitos na família, a infidelidade conjugal, o divórcio, educação cristã, responsabilidade dos pais, a família e a sexualidade, a necessidade e a urgência do culto doméstico, a família e a escola dominical, a família e a igreja. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, nesse próximo trimestre, teremos aí como comentarista o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é pastor em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Se você deseja adquirir as revistas aqui em Imperatriz região, você entra aí em contato com a livraria Canaã, que você vê aí o telefone e o endereço eletrônico. Também avisamos que nós estaremos aí na próxima semana, ou seja, se você está assistindo isso no sábado, eu já estou aí na cidade de Brasília. Você vê aí o endereço onde nós estaremos. Estaremos ministrando aí sobre a importância da Palavra de Deus e a EBD. É o primeiro fechamento de trimestre da Escola Bíblica Dominical do Riacho Fundo 2, de 30 a 31, então, do 3. O endereço aí é QN15E, Conjunto 1, Casa 14, Riacho Fundo 2. Também estaremos aí em Brasília no mês que vem, no mês de abril, nos dias 20 e 21 de abril. Você vê aí também o endereço. Vamos agora então ao nosso questionário da nossa lição de número 13. Primeiro aí dentro do textuário, para completar. Sucedeu que enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Segundo Reis 13, 21. Verdade prática para completar. Número 2. O último milagre relacionado à vida de Eliseu demonstra o poder e o exemplo de um homem que ama e teme a Deus. Pergunta número 3. Os homens fazem história, mas Deus é Senhor da história. Eliseu foi, de fato, um gigante espiritual. Mas, como todos os homens, estava sujeito às limitações comuns a todos os mortais. Quais são essas limitações? Então, ele nasceu, cresceu, envelheceu e morreu. Parte 1, a doença terminal de Eliseu. Pergunta número 4. Como foi a velhice de Eliseu? Então, um bom tempo já se havia passado desde a última aparição do profeta de Abel Meolá no registro bíblico. De fato, entre os capítulos 9 e 13 de 2 de Reis, há um intervalo de aproximadamente 40 anos.
Os estudiosos acreditam que por essa época Eliseu deveria estar com a idade aproximada de 80 anos. Eliseu foi chamado ainda jovem para o ministério profético, mas agora estava velho e doente. Às vezes idealizamos de tal forma os homens de Deus que acabamos nos esquecendo de que eles também são humanos, envelhecem, adoecem e também morrem. O texto bíblico deixa bem patente o lado humano do profeta. Fora um grande homem de Deus e ainda o era, mas ainda assim era um homem. Número 5. Como se deu o sofrimento de Eliseu? Então, o mesmo texto que trata da doença e velhice de Eliseu, fala também do seu sofrimento, segundo de Reis 13, 14 e 20. Eliseu estava doente e isso, sem dúvida, causava-lhe algum sofrimento. Eliseu envelheceu e padeceu. Mas o foco aqui não é o sofrimento em si, mas como Deus trata o profeta nesse momento de sua vida e como ele responde a isso. Mesmo ao quebrado pela idade, Eliseu continuava com o mesmo vigor espiritual de antes, possuía ainda a mesma visão da obra de Deus. Em nada a doença ou quaisquer outras coisas impediu-o de continuar sendo a voz profética do Deus de Israel. Parte 3, a profecia final de Eliseu. Como é a ação de Deus na profecia? Hoje está na moda o jargão, eu profetizo sobre a tua vida. Embora muito bonito e vestido de roupagens espirituais, tal jargão não passa de orgulho e afetação humana. Nenhuma profecia que se ajuste ao modelo bíblico tem seu ponto de partida no querer humano, mas na vontade soberana de Deus. Eliseu, por exemplo, refletindo os desígnios divinos, dizia ao profetizar, assim diz o Senhor. A expressão flecha do livramento do Senhor possui sentido semelhante. A profecia tem sua origem em Deus e não no homem. Eliseu não profetizou para depois se inspirar, mas foi primeiramente inspirado para depois profetizar. Número 7. Qual a participação humana na profecia? Vimos que uma profecia genuinamente bíblica tem sua origem em Deus. Todavia, a Escritura mostra também que existe a participação do homem nesse processo. Vemos em 2 Reis 13, de 14 a 19, que a indignação de Eliseu quanto à relutância do rei Jeoás de Israel em continuar a tirar suas flechas é um símbolo aí do livramento do Senhor contra os sírios, e isso é bastante significativo. Eliseu ficou decepcionado com a falta de discernimento e perseverança do rei. Faltou fé a Jeoás. Jeoás pensava certamente tratar-se de uma mera cerimônia, na qual ele teria apenas uma participação técnica. A sua vitória seria do tamanho da resposta que ele desse ao profeta. Deveria ter ferido a terra 5 ou 6 vezes, mas fez apenas 3. Uma fé tímida obtém uma vitória igualmente tímida. Em o Novo Testamento, o Senhor Jesus irá pôr em destaque essa verdade. Parte 3, o último milagre de Eliseu. É interessante observarmos que o último milagre de Eliseu deu-se póstumamente. Como foi esse milagre? Número 8 aí a pergunta. Eliseu já estava morto quando ocorre algo que desafia a razão humana. Essa passagem revela pelo menos 2 aspectos dos atributos de Deus. Deus é eterno. Ele não morre quando morre aí um homem de Deus. Nem tampouco deixa de cumprir sua palavra quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. Ao permitir que o toque nos restos mortais de Eliseu desse vida ao morto, Deus mostrava ao rei Jeoás que a morte de Eliseu não iria impedir aquilo que há algum tempo ele havia prometido a ele. Deus é fiel e zela pela sua palavra para cumprir. Número 9. Além da fidelidade e da eternidade de Deus, que ficam bem patentes nesse último milagre de Eliseu, há ainda mais uma lição que o texto deixa em relevo. Qual é? Pergunta número 9 aí. Então aqui é possível perceber que mesmo morto, o nome de Eliseu continuaria a ser lembrado como um autêntico homem de Deus. Elias subiu ao céu vivo, Eliseu deu vida mesmo estando morto. Os intérpretes destacam que esse milagre envolvendo os restos mortais de Eliseu mostra que o Senhor possui planos diferenciados para cada um de seus filhos. Não devemos fazer comparações nem questionar os atos divinos. João 21, 19 a 23. A Bíblia fala de homens cujas ações continuam falando mesmo depois de haverem morrido. Hebreus 11, 4. Parte 4. O legado de Eliseu. Pergunta número 10. Qual o legado sociocultural deixado por Eliseu? Então já estudamos que Eliseu supervisionava as escolas de profetas. Esse, sem dúvida, foi um dos seus maiores legados. Eliseu fez muito mais. Teve uma participação ativa na vida espiritual, moral e social da nação. Enquanto Elias era um profeta do deserto, Eliseu teve uma atuação mais urbana. Eliseu tinha acesso aos reis e comandantes militares e possuía influência suficiente para deles pedir algum favor. Como povo de Deus, não podemos viver isolados, mas aproveitar as oportunidades para abençoar os menos favorecidos. Número 11. Qual o legado espiritual deixado por Eliseu? Então, há uma extensa lista de obras e milagres operados através do profeta Eliseu. Sem dúvida, eles demonstram seu grande legado. Podemos enumerar alguns: a abertura do Jordão,
a purificação da nascente de água, o azeite da viúva, o filho da sunamita, a panela envenenada, a multiplicação dos pães, a cura de Naamã e o machado que flutuou. Conclusão, número 12 aí para completar. Assim termina a vida do profeta Eliseu. Grande homem de Deus que nunca deixou de ser servo. Começou pondo água nas mãos de Elias. Um gesto claro, então, de sua presteza em servir. E foi exaltado por Deus. Mesmo sem ter escrito uma linha, levanta-se como um dos maiores profetas bíblicos de todos os tempos. Devemos imitá-lo em sua vida de serviço e amor a Deus. Glória a Deus. Aleluia.